Podcast sem pedir permissão. Um oferecimento Viva Transportes. Confiança, eficiência e flexibilidade para oferecer o melhor em serviços de fretamento para você. Existem pessoas que transformam o mundo através das suas palavras. Outras transformam o mundo através da forma como escolhem viver. A nossa convidada de hoje passou mais de 25 anos acolhendo pessoas. Como psicóloga e neuropsicóloga, dedicou sua vida a ouvir histórias de dor, perdas, medo, lutos e recomeços. Ajudou milhares de pessoas a reencontrarem forças quando acreditavam que tudo estava perdido. Mas um dia foi a própria vida que resolveu lhe fazer uma pergunta. E fez sem pedir licença. Em abril de 2024, Patrícia Penariol recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. A ela. Uma notícia capaz de mudar qualquer história. Mas existe algo que chamou muito a atenção do que o diagnóstico. Foi a maneira como ela escolheu responder a ele. Ela continua atendendo pacientes, continua sonhando, continua sendo mãe, continua planejando viagens, continua acreditando nas pessoas. Porque ela descobriu que um diagnóstico pode mudar muitas coisas, mas não precisa definir quem somos. Hoje, nós não vamos falar apenas sobre uma doença. Vamos conhecer uma mulher, uma mãe, uma psicóloga, uma filha, uma amiga, uma mulher que decidiu continuar vivendo com propósito. Patrícia, muito obrigada por aceitar esse convite. Seja muito bem-vinda ao Sem Pedir Permissão. Oi, Pá, tudo bem? Prazer tê-la você aqui. Muito obrigada por aceitar compartilhar a sua história com a gente, com quem está nos ouvindo ou vendo. Uma história tão bonita, uma jornada tão motivadora. Patrícia, eu gosto sempre de começar querendo saber um pouco mais quem era a Patrícia menina da infância de Jaboticabal, a filha de um pai, de uma mãe, no meio de 3 irmãos. Conta um pouquinho de você. Quem era você, Pat? Tá. Rê, boa tarde. Eu quem agradeço o convite e a oportunidade. É, assim, um prazer enorme receber, né, esse convite seu e poder passar um pouco da minha história. Eu acho que isso é tão bacana, né? Acho que se todos pudessem passar um pouquinho, é tão legal. Eu que escuto história todos os dias, né? Exatamente. Muitas histórias, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. Agradeço muito a oportunidade. Espero poder deixar um pouquinho de mim aqui hoje. Com certeza. Né? Eu acho que já terá valido a pena, né? Bom, a Patrícia criança, né? Isso. Eu era uma criança muito tranquila, né? Nós somos de 3 irmãos, eu sou a do meio, Tá. né? E eu era muito quieta, né? Quem me vê hoje fala assim, como assim quieta? Você quase não conversava, né? Muito quietinha, era aquela criança que você nem percebia que estava no ambiente, mas eu tenho ótimas lembranças, né? Com os meus irmãos, né? Da gente brincar na rua, brincar com os primos, com os vizinhos, a família é muito grande, né? Meu pai vem de muitos irmãos, e aí vários filhos, então tinha aqueles almoços enormes, né? E os primos todos juntos, e a gente brincando. Então, eu tenho lembranças muito felizes da minha infância. E naquela época você já tinha algum sonho pontual? Você imaginava já alguma coisa para o seu futuro? Eu, desde criança, não consigo precisar a idade, né? Mas penso que logo nos primeiros anos, assim, da idade escolar, né? Eu já pensava na minha profissão, né? Então, eu até brincava, porque eu não sabia como falar. Eu falava assim, eu quero cuidar de louco, né? Porque eu não sabia como expressar a saúde mental, né? Então, eu já pensava, assim, né, em fazer psicologia ou alguma coisa da área, mas era sempre pensando em algo da
da saúde mental. Então, eu já tinha esse sonho, Uhum. né? De fazer faculdade de psicologia, de psiquiatria, enfim. E aí, eu parti para Pra para carreira. psicologia. E dentro da psicologia, o que mais te brilhou os olhos ali entre as matérias e o direcionamento das disciplinas, especializações? O que é que você mais se identificou? Sim, eu costumo falar que eu tive uma formação muito boa, né? Eu fiz estágio em todas as áreas, desde esportiva, hospitalar, todas. Então, eu conheci um pouco, né, de tudo dentro da psicologia, né? E tudo me encantava, né? Acho que conhecer a mente humana me encantava muito, né? Eu me dediquei bastante durante os anos de faculdade, porque era algo que realmente prendia minha atenção, né? Então, pensando na saúde mental, a parte clínica, né, sempre me encantou muito. Embora eu tive, paralelo a isso, uma experiência com o RH, né? Surgiu a oportunidade de um estágio durante a faculdade ainda, dentro da faculdade, né? E aí eu fiz um processo seletivo, fui convocada e eu fiquei mais de 25 anos junto com a clínica trabalhando com o RH e levei a clínica para dentro das empresas. Olha só. Um projeto que eu fiz, né, de ter um espaço de escuta, um plantão psicológico para os colaboradores das empresas que eu fazia diagnóstico, implantava RH, né? E era bem aceito. E era muito legal isso, porque a gente tinha mudanças bem significativas. Então, uma experiência bem bacana. Eu compartilho um pouco da sua experiência também. Eu, por alguns anos, eu trabalhei no RH IDP da minha própria empresa, Sim. né? Enquanto meu pai era vivo. E lá eu também escutava jornadas, eu aprendia com o dia a dia de cada funcionário, com cada desafio, né? E eu acho que você da mesma forma, né? Nesse período, ouvindo também as jornadas dentro de um RH, trouxe e incluiu isso para o seu consultório. Sim, isso é muito bacana, muito importante. Engrandece a gente, né? Muito, e a gente vê o quanto que eles precisam, né? A partir do momento que estabelece confiança ali naquela troca, Exato. né? A gente, para eles, assim, é extremamente importante, né? E, Patrícia, aí veio o Miguel. Veio na sequência da faculdade, veio durante. Como é que surgiu o Miguel? O Miguel foi assim, né? Eu tive um namoro na adolescência, aí esse namoro foi interrompido e depois fiz a faculdade e tal. E depois nós retomamos logo que eu me formei. Tinha uns 2 anos de formada, mais ou menos. E aí planejei o casamento, casei, tive o Miguel uns 2 anos, após 3 anos, na verdade, após o casamento, né? Então, foi assim. Eu pergunto porque em outros bate-papos que a gente teve, uma frase que me deixou realmente uma marca foi que você falou que ser mãe do Miguel foi o meu maior presente. Ele te transformou, Patrícia? Assim como os meus filhos me transformaram? Muito. Eu acho que, assim, a gente acaba tendo um divisor mesmo, né? Eu acho que na vida a gente tem vários divisores de água. Tem. Né? Mas, assim, a maternidade é algo que é um divisor muito positivo, né? É um amor que a gente se não transforma imagina. E para melhor, né? A gente não imagina o tamanho, né, do amor, quanto que a gente dimensão. pode realmente amar tanto, né? Se preocupar tanto, tudo que a gente faz é em função dos filhos. Eu tenho um só, né? Sei que você tem 2, mas assim, a gente pensa muito no filho, né? Em fazer o melhor, em ser um bom exemplo, em proporcionar o que há de melhor em todos os aspectos, né? Eu não falo em questões materiais, não. Eu acho que isso está em segundo plano, mas de valores mesmo, de ensinar, né? Como ser uma boa pessoa. Ser um espelho, né? Bom para eles, né? Se tornarem pessoas melhores. Exatamente. Patrícia, e naquela época, quais eram seus projetos antes do diagnóstico? Que você buscava outros projetos, buscava crescimento na clínica, viagens. Quem era a Patrícia que sonhava naquela época de uma forma, né? Sim, aí nessa época já era
somente Miguel e eu, assim, né? A nossa família éramos só nós. E, claro, essa questão de sempre crescer, né? Sempre fui de estudar muito, procuro fazer o melhor no meu trabalho. Acho que todo mundo age dessa forma, né? Mas eu estudo bastante, estudo todos os dias, né? Comecei a trabalhar mais, ele estava um pouquinho maior, então eu queria ampliar um pouco mais essa questão da clínica, então trabalhando mais, sempre tive mais de um emprego, né? A gente da área da saúde, eu brinco, eu falo, você não consegue ficar num lugar só, né? Quando eu morava aqui em Ribeirão, a ideia era, assim, cheguei a ter 5, 6 empregos ao mesmo tempo, né? Porque a gente fica pipocando de um lado para o outro, com vários projetos, consultório, e aí tinha o RH, então tinha várias empresas, né? Enfim, muita coisa. Mas na época, né, antes do diagnóstico, tinha essa questão de ampliar a clínica, né, retomar atividades, né, em Ribeirão, né, porque eu fiquei muito tempo aqui e voltei para Jaboticabal. Tá. Mas a ideia era sempre retomar os projetos para cá, como continuam, né? Então, era de crescimento mesmo, né? Viagens, claro, né? Eu falava, quero fazer uma viagem sozinha com o Miguel, né? A gente nunca fez uma viagem só nós dois, então eu quero fazer essa viagem. Então, tinha muito isso, né? E, Patrícia, como é que surgiu os primeiros sintomas? Como é que foi? Conta pra gente. Você já se reconheceu? Foi gradativo? Como é que você chegou a esse diagnóstico? Porque eu imagino que tenha sido um passo demorado para encontrar esse resultado, né? Eu acredito que foi um sintoma leve e depois se arrastando para outro. Explica um pouco para a gente. Vamos fazer melhor. Explica um pouco sobre a doença e aí você conta como é que foi a transição desse resultado para a gente. Certo. A doença, né, todo mundo conhece como ELA, que é uma sigla, né? O nome é esclerose lateral amiotrófica, né? Ela provoca a morte ou degeneração dos neurônios responsável pela parte motora. Tá. Então, os músculos do corpo, eles passam a perder movimento. Tá. Né? Então, assim, leva a uma paralisia irreversível. Né? Então, assim, desde falar, né, engolir, respirar, né? Eu tô já falando num quadro final, né? Mas gradativamente, você vai paralisando. Evoluindo. Vai tendo dificuldade de mobilidade, que é o que eu tenho hoje, né? De mobilidade. E aí, muitas pessoas, às vezes, começam uma parte do corpo. Eu comecei do lado esquerdo. Tá. Mas até então, a gente pensava muito que era o joelho, porque bem na época eu tinha machucado. Tá. Mas fiz exames e não detectou nada, né? E aí continuou, Tá. né? Eu sentia essa fraqueza. Eu tropeçava muito. Era fraqueza no começo. No começo era uma fraqueza, assim. Eu não sentia tanta força, né? E aí eu comecei a tropeçar e cair com muita frequência. Tá. Né? Mas até então, é aquela coisa. Mas é o joelho. O primeiro especialista, então, que você deve ter procurado, sei lá, foi um ortopedista. Foi um ortopedista. Aí ele olhou, pediu o exame, não tinha nada. Tá. Pediu para fazer físio, 10 sessões, eu fiz 30. E aí eu comecei a sentir muita dificuldade para fazer as manobras durante as sessões de físio. Tá. Né? E isso já era 2023, mas tinha começado lá Dessa 21, fraqueza... Ah, tá. 2021. 2 anos, então. Isso, 2 anos. E aí, durante as sessões de físio, teve um exercício que ele pediu para eu fazer e eu não consegui. E eu falava para o físio, eu falava assim, eu tenho alguma coisa neurológica. Eu falava para minha irmã também. Muito isso. Ela imagina, porque você é sedentária, é o seu joelho, olha como você está andando. Eu já estava andando com muita dificuldade. Tá. Né? Então, assim, era nítido a dificuldade que eu tinha para andar. Tá. Né? E aí ele pediu para fazer esse exercício e eu não consegui. Aí ele falou assim, realmente, você tem alguma coisa. Nós vamos parar, porque pode estar piorando o seu quadro. E aí você vai investigar. E eu já vinha procurando neurologistas e tal. Tá. Né? Até que eu consegui uma consulta mais rápida em Ribeirão. Né? Isso era já final de 2023. Tá. Né?
eu estava já com muita dificuldade. Por exemplo, eu não conseguia caminhar na areia da praia sozinha, sem alguém me ajudar. Entendi. Eu não conseguia ficar dentro da água do mar, que tem todo o movimento, sem ter alguém me segurando. Entendi. Porque eu não tinha equilíbrio para isso, né? E aí, quando foi no início de 2024, eu consegui a consulta, né? Então, fiz o agendamento da consulta, tal, ela me examinou, eu expliquei tudo, né? Mas tem uma coisa aí que eu gostaria de falar, que teve um momento, antes disso, que um dia eu virei para minha irmã, que ela falou assim, pelo amor de Deus, olha como você está andando, né? Você está parecendo uma idosa, né? Você tem que ver esse joelho seu, fortalecer e não sei o quê, né? Tanto que a gente foi jogar beach tênis. Mas eu ficava mais tempo no chão do que jogando, porque eu tinha a mobilidade membro superior. Tá. Inferior eu não conseguia. Não tinha firmeza. Não tinha firmeza, né? E aí eu cheguei para minha irmã e falei assim para minha irmã, eu acho que eu tenho ela. Ela falou, você tá louca? Você sabe o que é isso? Eu falei, lógico que eu sei. Por quê? Porque eu tive um paciente com ela. Então, quando vem algum caso para mim de alguma doença que eu desconheço, eu estudo ela profundamente. Então, eu conhecia a doença, tudo da doença, né? E eu vi esse paciente no seu pior estado. Né? Ele sem falar, só piscando os olhos. Porque a consciência, ela fica preservada. Intacta. Eu falo assim, é uma doença que aprisiona você dentro do seu corpo. Entendi. Não consegue mexer nada, nenhum músculo. O máximo é piscar os olhos, né? E a consciência preservada. Aí meu irmão falou, você tá louca, imagina, não sei o que, tá? Eu falei, Val, porque eu tenho a clínica toda. Eu tô caindo, tô tropeçando, não sei o que e tal, eu tenho dificuldade. Tô sentindo uma fadiga muito grande, eu sempre fui muito disposta. Acordei sempre cedo, já animada, cantando e fazendo as coisas. E aí o relógio tocava de manhã e eu falava, meu Deus, tem que levantar. Meu corpo não tem força, né? Mas eu fazia. Mesmo com as dificuldades, né? E aí, então, foi quando eu comecei a perceber. Aí, eu fui na médica, como eu disse, né? Ela fez todo o exame clínico e tal. E ela pediu um exame. Chama eletroneuromiografia. É um exame, ele é bem dolorido, assim. É uma agulha bem grande, assim, fininha, que ela é conectada, acredito que é algum programa no computador. E eles vão colocando em todos os nervos do corpo, para medir, acho que, o impulso dos neurônios. E depois, essa mesma agulha, ela emite choques. Então, é bem dolorido, bem demorado e tal. E aí, eu fiz esse exame. Tanto que, na época, ela falou assim, olha, eu não quero que você faça com qualquer médico. Porque um nervo errado vai comprometer o diagnóstico todo. Entendi. Aí, minha irmã falou assim, ela tem razão. E ela me indicou um médico da Clínica Civil. Ela falou assim, olha, ele é um dos melhores do país. Inclusive, ele é meu ex-marido. Ela brincou ainda, né? Porque é meu ex-marido, mas ele é um dos melhores do país. Ele está à frente das pesquisas e tal. Então, faça o exame com ele. Então, eu lembro que no dia 9 de março de 2024, eu fiz o exame. E ela falou para mim, ele vai te dar um parecer do que você tem mais ou menos. E eu fui sozinha fazer o exame. Vim de Jabuticabal, fiz o exame sozinha. Você tinha essa dificuldade motora, mas você não tinha dor. Não, a doença não provoca dor. Fadiga e essa dificuldade motora. Isso, mas ela não provoca nenhum tipo de dor. O que eu percebo, às vezes, assim, por exemplo, como os membros inferiores estão enfraquecidos, eu me esforço muito para me manter em pé. Então, eu jogo muito a força nos joelhos. Acaba compensando. Isso, como uma forma de compensar, mas não porque é pela doença. Entendi. Né? E aí, ele fez o exame e tal, aí eu perguntei para ele, falei, doutor, e aí, o que o senhor acha que eu tenho? Né? Ele falou assim, é difícil de falar, são muitas doenças, mas eu vou ligar hoje para a doutora Vanessa, não sei o que e tal, e não me falou. E aí, eu vim embora, né? E minha irmã falou assim, vai dar inconclusivo o seu exame, eu acho que não é nada, não sei o quê. Eu falei, Só um parênteses, a Valéria, ela é médica também, né? Sim, agora na área de nutrologia, mas ela é médica. Ela falou, vai dar inconclusivo. Ela não é uma mera palpiteira, né? Não. É que eu falo como se já todo mundo soubesse, né?
Então, assim, aí ela falou, vai dar inconclusivo e tal. Aí eu lembro que passou o exame, eu estava na casa da minha irmã, estava sentada eu, ela e o Fábio, ela estava mexendo Tá. numas coisas e tal, e o exame chegou por e-mail. Tá. E aí eu peguei, abri o exame, li, vi lá a conclusão, né? Doença do neurônio motor e tal, não sei o quê. E compartilhei com o Fábio, meu cunhado, que também é Também médico, é médico. né? E compartilhei com a minha irmã. Eu e o Fábio, nós lemos na hora o exame, né? E tinha todos os gráficos que a gente não consegue interpretar, é mais para quem é neuro, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você acha que você tem? Eu falei assim, eu acho que eu tenho ela. Ele falou assim, olha, eu também tô achando. Aí minha irmã, para, que isso? Imagina, não sei o quê. Minha irmã não tem a fala arrastada, ela não engasga, não sei o quê, né? Aí ele falou, Valéria, mas isso não é agora, isso é lá na frente e tal. Aí só sei que ela ficou brava, assim, vai dar inconclusivo. E ela não olhou o exame, né? E Tava processando. E aí a gente encerrou o assunto e para mim aquilo também Tá. eu esqueci, né? Falei, então tá. Aí eu sei, assim, o que eu sei é que durante a semana aí ela resolveu ler o exame, né? Mas ela não me falou, né? Já leu o exame e aí ela viu que realmente tinha algo errado, Tá. né? E aí ela começou a compartilhar com colegas neurologistas, Tá. né? Buscando. E eles tinham a mesma conclusão. Olha, fecha para um diagnóstico de ela, né? E ela não me contou. Tá. Né? E aí eu tinha retorno com a médica, que eu levaria o exame, né? Porque depois eu recebi pelo correio também, eu levaria o exame e ela me diria. E aí ficou naquela, vamos, né? Quem que vai junto com a Patrícia? Ela vai sozinha para Ribeirão, vai receber, como que ela vai voltar dirigindo? Porque ela sabe tudo, né? Ela tem clareza, meu Deus do céu, né? E foi. Só sei que no fim, a gente conseguiu com que a minha mãe me acompanhasse. A mãe. A mãe. Aí minha irmã conversou com a minha mãe, explicou mais ou menos o que era e tal, né? E aí eu cheguei na médica, mas já tinha desencanado da ela, tudo. Tá. Aí a médica, eu lembro que ela olhou os exames e tal. Aí ela falou assim, você tem uma doença muito chatinha. Eu falei, vai ser algo autoimune, né? Alguma coisa que vai me dar um pouco de trabalho. Aí ela falou, você tem esclerose lateral amiotrófica. Aí eu parei. O mundo, assim, parece que parou por uns segundos, né? Aí minha mãe virou para ela e falou assim, tem cura? Ela falou, não, tem tratamento. Aí eu lembro que eu só fiz uma pergunta específica, não abri minha boca. Aí a médica ficou até emocionada. Falou, olha, eu não vou te acompanhar, quem vai te acompanhar vai ser o meu ex-marido, tal, porque ele está à frente disso, tudo, e não sei o que, tal. E conversou comigo. Eu falei, tá bom. E saí do consultório. Aí, quando eu saí do consultório, eu falei, vou ligar para minha irmã, né? Porque é o que eu acabo fazendo sempre, né? A gente se liga, se fala várias vezes por dia. Isso, né? Eu falei, vou ligar para ela para contar. E aí, a hora que ela atendeu, foi a hora que eu desabei dentro do carro. Né? E eu falei assim, Val, eu vou morrer. Eu tenho ela. Eu vou morrer. Né? E eu tive a sensação de que ela também ficou emocionada, ela estava dando plantão, né? Eu falei, eu vou morrer, meu Deus, o Miguel, o que vai ser? Eu não sei, eu tenho pouco tempo, e é aquele desespero, e chorando, e minha mãe tentando se manter firme do lado. A falta de informação ainda, né? O processamento do Isso, diagnóstico. E aí foi Fica muito latente, aquela né? angústia. Eu lembro que ela falou assim, espera um pouco, me ouve, eu vou falar o que você vai fazer. Aí ela conversou comigo algumas coisas e tal, aí eu acalmei. Ela sempre tem um plano B, Sempre, né? Super objetiva e estratégica, né? O oposto da irmã. E aí ela pegou, isso era bem cedo, né? Ela falou assim, como tá a sua agenda hoje à tarde? Eu falei, tá lotada até as 9 da noite. Ela, meu Deus. Eu falei, Val, você sabe que se eu não estiver bem, eu não atendo. Isso é uma coisa minha, eu prefiro desmarcar do que atender de qualquer jeito. Eu preciso estar inteira, né? Aí eu falei assim, mas ainda não são nem 9 horas da manhã, eu vou para casa, não sei o quê, deixa eu
processar, porque a ficha vai demorar um pouco para cair ainda. Vai, porque até entender, né, todos os detalhes é complicado. O diagnóstico não é um diagnóstico simples, né? Exatamente. E aí foi, né? Aí ela falou, você vai dirigindo? Eu falei, vou, porque me tranquiliza. Então, eu vou dirigindo. Aí vim e tal, e falava pra minha mãe, aí eu chorava no meio do caminho, entrava em desespero. Aí eu parava, entrava, aí eu cheguei em casa, fiquei quieta por um tempo. Chorei bastante, Claro. né? Pensei muito no meu filho, pensei como que seria, né? Lembrei desse meu paciente, do caso, de todas as etapas, de tudo que teria pela frente, né? E, assim, pensei, tudo que eu imaginei para minha vida e agora? Mudou, né? Mas aí eu peguei, chegou a hora do almoço, almocei, eu estava me sentindo melhor. Eu falei, mãe, eu vou para o consultório. Se a hora que entrar o primeiro paciente e eu não tiver estrutura, eu vou explicar que eu não estou bem e vou desmarcar e vou fazer assim com os demais. Mas eu consegui. Consegui, atendi todos eles aquele dia, como se eu não tivesse recebido notícia nenhuma, né? E é assim, e muitos sabiam que eu teria médico, e eles me perguntavam. Só que no primeiro momento... Não dava para contar ainda, Não, né? eu precisava elaborar tudo, Claro. eu e minha família, né? Entender, né? Até Exatamente. Melhor. E aí eu falei assim, gente, ainda não fechou, tal, e não sei o quê, e assim... Tem muitos que estão comigo há muito tempo, eles estavam preocupados, porque viram que eu fui debilitando, né? Mas eu consegui atender e tal, e aí passou a semana e eu fui atendendo. Mas aí tinha os meus momentos, né? Que eu pensava, eu chorava, e a gente começou a buscar outros médicos, ver como que seria o tratamento, né? Aí falar sobre o assunto. E aí depois, acho que de o quê? Uns 2 meses, não, 1 mês e pouco, mais ou menos, aí eu decidi que eu não esconderia esse lado meu, né? Quando alguém perguntasse, eu falaria. Eu penso que você, enquanto psicóloga, ali, escutando as dores, né, os problemas, os diagnósticos dos seus pacientes, você trabalha para restabelecer e transformar aquilo no outro, né? Que é uma forma de servir também, né? Embora seja a sua profissão, mas é uma forma de servir, de estar utilizando o seu dom, o seu talento para isso. E eu acho que nesse momento, com o seu diagnóstico, escutar os seus pacientes, de repente, seria a sua melhor terapia, a sua transformação. Estou errada? Não. E me ajuda muito. Né? Porque, assim, não é a primeira vez que a vida... Eu até tenho um relato meu no Insta, eu falo que a vida me atravessou algumas vezes, né? Você sabe, como eu disse, nós éramos em 3 irmãos, eu sou do meio, mas o meu irmão mais velho, ele faleceu há alguns anos. Tá. Né? Então, quando isso aconteceu, também foi muito impactante. Eu já atuava e foi a minha situação. Se eu não conseguir atender por um tempo, eu vou dar essa pausa. Ao contrário, eu consegui, né? E a experiência me ajudou muito na minha profissão. Porque, no caso, quando alguém fala de luto, eu sei na pele o que significa, não é só teoria. Né? Então, isso me ajuda muito. Né? Hoje, com a minha doença, é claro que eu falo muito mais de força, de motivação, de coragem, de enfrentamento. Né? Tanto que não faz muito tempo, uma paciente nova, ela perguntou, porque ela viu o apoio ao lado da minha poltrona, né? E perguntou, e aí eu falei brevemente. Aí ela falou, meu Deus, e você escuta tanta coisa, e você tem isso? Ela ficou assustada, né? Eu pensei assim, será que ela vai desistir? Que ela vai falar, meu Deus, eu tô falando aqui e o dela é pior, né? Eu falei, olha, eu olho para a dor do meu paciente. Eu falo, até dou um exemplo bem grosseiro. Eu falo assim, se meu paciente chegar aqui com a unha quebrada, mas ele estiver sofrendo muito, é para essa dor que eu vou olhar. Não importa o que eu carregue. Eu vou olhar para a dor do meu paciente. Cada um sabe o tanto que suporta carregar, né? Eu falei, então, jamais eu vou falar, meu Deus, ela está chorando porque
quebrou a unha porque o namorado largou e eu tenho uma doença considerada terminal. Jamais. Cada um com a sua história. Né? Então, isso me ajuda muito. Tanto que eles pedem bastante para eu fazer postagens falando de como eu enfrento, que é legal, porque eles chegam, eles nunca me viram triste, né? E sabe, Ou Patrícia, reclamando. isso não precisa nem ser, de certa forma, direcionado à doença. Eu acho que em qualquer ser humano, quando encontra alguém com algum problema, alguma dificuldade, mostrando a vulnerabilidade, né? Que somos todos passíveis de muitos Sim. erros em evolução. Eu acho que a pessoa que está recepcionando essa informação, ela fala, poxa, isso está me motivando a me transformar. Peraí, o problema dela é de um jeito, o meu é um pouco menor, e eu estou encontrando uma dificuldade, uma pedra enorme no meu caminho, como é que eu vou atravessar? Como é que eu vou alicerçar essa pedra para sobressair essa dificuldade? Então, são exemplos que é importante a gente relatar, colocar em redes sociais, contribuir em bate-papo, porque a gente está falando, sim, da ela, mas não é somente em específico a essa doença. Sim. Não é mesmo? Né? Acho que abrange tudo. Né? Todas as dificuldades que todos nós enfrentamos todos os dias. Exatamente. E como é que está sendo o tratamento? Você está fazendo algum acompanhamento com algum outro psicólogo ou com medicações? Sim. Como é que está sendo o seu dia a dia? O tratamento é assim, eles têm um protocolo, né, que é um medicamento que você só consegue via SUS. Tá. Né? Tanto que até na caixinha vem escrito SUS, né? Uhum. Eu recebi, teve uma época que ficou em falta por mais de 2 meses, e eu recebi uma doação que a pessoa comprou, só que ela comprou no mercado negro, né? Porque você não tem para vender. Entendi. Né? Mas aí eu consegui como doação e usei. Então, eu faço tratamento, ele chama Riluzol. Tá. É o principal, né, para o tratamento da ela. Faço acompanhamento com fono e com TO. Tá. Né? Fazia com a físio, mas mesmo sem carga, nada, eu estava cansando muito meu músculo. Tá. Então, eu saía de lá com muita fasciculação. A fasciculação é quando o músculo fica tremendo. Ele não provoca dor, nada, é mais um desconforto. E aí piora o equilíbrio. Tá. Né? Então, assim, não estava legal para mim daquela forma. Então, eu tô vendo, às vezes, uma atividade na água com menos impacto, né? Para poder ajudar. Então, tem esse acompanhamento multiprofissional. Na época, minha irmã falou bastante, falou, embora você lida muito bem, né, com o seu diagnóstico, você não quer fazer terapia? Eu falei, sinceramente, eu não sinto necessidade. Mas eu não vejo problema se eu precisar fazer. Sim. Né? E tem um psiquiatra... Porque você expõe muito, né? Muito. Você consegue... E a gente falando, a gente vai digerindo, a gente vai transformando o problema, né? Sim. Eu acredito nisso Com também. certeza. Seja com uma psicóloga, seja com uma terapeuta, enfim. Mas eu vejo que você se comunica, né? Você fala sobre. Então, eu acho que isso é importante. E eu não tenho nenhum problema em falar, em alguém me perguntar o que é, o que acontece, como que é. Isso, para mim, não é um problema, né? E aí, tem um psiquiatra em Jabuticabal, que a gente tem vários pacientes em comum, eu conheço ele desde 2011. Tá. E aí, eu peguei, um dia, eu falei assim, então tá, eu vou marcar com ele, né? Porque eu sei que ele também tem um processo de psicoterapia com ele. E aí, eu peguei, ele já sabia o que eu tinha, né? E aí eu perguntei, eu preciso de terapia? Ele falou assim, Patrícia, não. Você lida super bem, você tá bem. Tá ativa. Aí ele me passou uma medicação, que é para neurodegeneração. Ele falou, embora não tenha dados científicos, mas a gente tem uma boa resposta. Então, eu faço uso. Ele me passou um outro, ele falou, esse é bem pontual. Um dia, aquele 1% que você fala que você não estiver bem, você toma naquele dia. Né? Então, é o que eu sigo. Então, eu tenho essas medicações. A minha irmã, né, agora na área da nutrologia, ela tem feito cursos bem inovadores, assim, muita coisa nova, muita coisa legal. Então, ela entrou com alguns
Eu falo medicações, mas na verdade são vitaminas, suplementos, antioxidantes, né, para poder ajudar. E tem me ajudado demais. Tanto que no dia a dia, dentro da clínica, por exemplo, do consultório, em casa eu já não uso porque eu mudei para um lugar bem pequenininho para facilitar. Mas eu não tenho usado nenhum apoio, porque eu tô bem, né? Então, te traz energia. muita energia. Disposição. Isso. O psiquiatra também me passou uma medicação que me dá energia. Porque de manhã eu acordava com o músculo cansado. Fadigado. Muito fadigado. E eu falava assim, eu preciso ter energia. E aí ele entrou com uma medicação, então eu faço uso todos os dias dela. Porque eu falo, se eu não tomar, eu não saio da cama, né? Assim. E então tem essa medicação também. E aí esses antioxidantes, esses suplementos todos têm me ajudado demais. A diferença, assim, é absurda. Sabe? Muito, muito legal, assim, e o resultado. Patrícia, a gente não falou de como foi contar para o seu filho. Sim. E aí vinha essa questão. Com quantos anos ele estava quando você... Em 2024, o Miguel estava com 17. Né? Na verdade, Prestando ele não vestibular. tinha feito 17 ainda. Né? Ele estava com 16 para 17 anos. E aí foi assim, a minha irmã conversou com o meu ex-marido, né? Tá. Porque na época o Miguel estava morando com ele, fazendo o 3º colegial, né? Aqui em Ribeirão. Tá. Então, ela chamou, conversou, explicou, tal. E falou assim, olha, a gente tem que tomar um cuidado agora, porque como vai contar isso pro Miguel, né? Eu acho importante ele voltar para terapia, porque o Miguel também é muito esperto, muito antenado em tudo, e ele vai sacar na hora. Né? Se você quiser, eu até te ajudo, né? Minha irmã se propôs a ajudar. Mas ele falou que teve uma oportunidade lá e ele acabou contando. Né, pro Miguel. Aí ele me mandou mensagem, ou me ligou, não lembro, e falou assim, olha, teve a oportunidade, eu contei pro Miguel. Eu não lembrava o nome da doença, lembrava só a sigla, só que o Miguel já conhecia a doença. E ele chorou muito, pediu para ficar sozinho, ele tá fechado no quarto, e aí eu dei esse tempo para ele. E assim, foi muito difícil para mim na hora, porque eu falei, meu Deus, meu filho tá lá sozinho, né? E é bem complicado esse momento para mim, né? Saber que ele teve que enfrentar tudo isso e que ele enfrenta também todos os dias, né? Ele vê a mãe, embora eu esteja muito bem, né? Mas ele sabe de tudo, né? E aí eu falei, tá bom, assim que ele sair do quarto, ou ele, né, você vê que ele tá, você me avisa, eu vou ligar para ele, né? E aí eu liguei, né? Eu falei, filho, porque a gente se fala muito por mensagem, né? E eu falei, filho, e aí? Ele falou, e aí, mamãe, como assim, e aí? Né? E aí ele começou a chorar de novo. Aí eu, assim, eu também fiquei emocionada, mas tentei não deixar transparecer. Eu falei, filho, sua mãe tá bem. Mãe sendo mãe. Mãe sendo mãe. Eu falei, filho, sua mãe tá bem. Eu falei, você vê que a minha dificuldade... Até então, eu não usava apoio ainda. Né? Eu tinha toda a dificuldade, mas eu não usava apoio para andar. Eu falei, você vê que a sua mãe tá bem, né? Você vê, eu dirijo, eu trabalho. Eu tenho algumas limitações, já faz algum tempo? Tenho, né? Mas sua mãe tá bem. E eu comecei a pensar de quando começaram os sintomas e tal. Então, assim, eu tô muito além do que qualquer pessoa poderia esperar, né? Tanto que isso já foi até discutido entre os médicos na época depois, né? De quando investigando, quando começaram os sintomas, né? Foi quando eles falaram, Patrícia, você é fora da curva, né? É até um desafio, assim, para a área médica, o estado que você se encontra de quando começaram os sintomas. Eu acho que conversar sobre o assunto te traz positividade, esperança e tranquilidade de acordar todos os dias, fazer o que tem que ser feito, porque independente de um diagnóstico ou não, a finitude chega para todo mundo. Exatamente. Chega para todo mundo. Pode ser ali num tropeção na rua, pode ser num acidente de carro, pode ser com 80, com 8 anos. Enfim, todo mundo tem a sua programação
a ser desenvolvida aqui nesse espaço, né, Patrícia? E, de repente, você falando, você se colocando, você mostrando que, sim, eu tenho esse diagnóstico, mas vamos lá, vamos continuar vivendo. Eu tenho minha profissão, eu tenho minha família, eu tô seguindo, tô trilhando o meu caminho. Eu acho que a cabeça ajuda muito, né, Patrícia? Muito. Você muito ter uma cabeça mesmo. positiva e uma cabeça inovadora, eu acho que acaba fazendo um diferencial, principalmente num diagnóstico, né? Com certeza, faz muita diferença e eu sinto que realmente eu lido muito bem, né? Eu enfrento a doença, né? Eu caminho com ela. Acho que essa é a verdade. Eu caminho com ela, faço o que tem que ser feito todos os dias, né? Para ficar melhor, para ficar bem, né? Então, eu caminho com ela. Não faço disso um lugar de vitimização, jamais, né? Fiz isso ou tentei como barganha mesmo, no sentido de que, nossa, eu não posso porque eu tenho isso. Não, eu vou lá e faço. Só se realmente for algo que me limita bastante, né? E que me impossibilite de realizar. Caso contrário, eu me esforço para fazer o máximo que eu posso, né? Então, eu acho que tem essa questão de realmente lidar muito bem com isso. E eu lido. E é tão curioso, porque quando algumas pessoas me perguntam, quando não me vem há muito tempo, tal, e às vezes estou na rua, estou com apoio, estou numa situação, Paty, você machucou o joelho? É a primeira pergunta, né? Porque, assim, eu não sou tão nova, mas para usar um apoio, eu sou nova, né? Então, as pessoas perguntam assim, será que fez cirurgia e tal? Aí eu falo, não, né? Eu descobri uma doença neurodegenerativa e tal. Mas como que chama? Aí eu falo a sigla, né? Que é o mais comum. Então, quem conhece, às vezes, por exemplo, ontem eu encontrei na clínica uma pessoa que eu encontrei ela 1 mês atrás, mais ou menos. E ela me viu andando com dificuldade, porque eu estava sem apoio. Ela falou, você está andando com dificuldade? Eu falei, eu uso apoio para andar. Aí ela perguntou. E na família, ela tem uma pessoa. Tá. Né? Não é de jabuticabal, mas tem. Eu contei. A hora que eu contei, ela começou a chorar. Ai, me abraça aqui, por favor. E aí eu precisei consolá-la. E isso acontece com muita frequência, né? Precisei consolá-la. Eu falei, mas eu tô bem, eu sou, né? Sou dos padrões que eles esperam, eu tô bem, tenho limitação. Ela falou, eu sei, mas é uma doença muito triste, porque a madrinha do meu filho tem, né? Então, assim, se você não merece isso, né? Mas eu tô feliz de ver que você tá bem, tudo. Aí ontem eu encontrei ela, aí ela veio, me abraçou várias vezes e tal. Eu falou, eu tô feliz, mas Paty, preciso confessar, me abalou demais quando você me contou. Eu falei, eu percebi, né, que te abalou realmente, mas eu tô bem. Eu falei, eu tô melhor do que aquele dia, porque agora eu tô com, né, minha irmã entrou com outros protocolos, assim, e tá me deixando muito bem, né? Aí ela falou, ai, que bom, fico feliz. Mas aí ela ficou emocionada de novo, me abraçou, ela falou assim, você não merece, não sei o quê. Eu falei, né? Eu nunca questionei isso. Deus não é injusto com ninguém, né? Não. Talvez a sua missão seja essa aqui. Mudar esse posicionamento, essa cultura de que é uma doença terminal. Como está a pesquisa, a ciência, hoje em dia, com relação a isso? Porque era um estágio terminal há um tempo atrás. Ok, hoje a ciência e a pesquisa, ela vem evoluindo. Eu acho que a gente tem que agarrar essa esperança também, né? Sim. Existem redes de apoio em Jabuticabal, Ribeirão? Jabuticabal Conta um não pouquinho tem pra redes gente. de apoio. Tá. As que Ribeirão não conheço nenhuma também. Porque eu andei pesquisando no Insta, né? Sigo, até compartilhei algumas com você, as principais e tal, né? Mas, assim, não vejo nenhuma rede de apoio. Porque é uma doença muito rara. Tá. Né? Então, assim, eu acho que, vamos supor, jabuticabal teria o quê? 2 pessoas. Entendi. Com um diagnóstico fechado. É então, é pequeno para ter uma rede de apoio. Então, acho que cada um procura individualmente. E a gente né? acabou não falando sobre isso. É uma doença hereditária, neurológica? Não. Como é que... Ela é neurodegenerativa mesmo. Tá. Né? Não é hereditária. Tem um fator genético. Né? Então, assim, eu cheguei aí a um geneticista há um tempo atrás. Eu não fui porque uma outra médica que eu acompanhava, ela insistiu muito.
Porque até o momento, porque eles falam eu não sei ao certo se é um gene ou se é uma cadeia, Tá. né? Mas se tiver uma alteração, ele provoca essa neurodegeneração. Tá. Ou até a morte dos neurônios. E isso no decorrer da vida tem alguma fase que ela se desenvolve mais rápido? Por exemplo, para você apareceu na fase adulta, tá certo? Existe alguma tendência a aparecer mais em criança, adolescente, adulto? Não existe essa a fase adulta parametrização. mesmo. Tanto que na a minha... adulta. Isso, eles falam que assim, embora tem mudado bastante essa estatística. Tá. Desculpe. Eles falavam que era em torno dos 55 anos, mas em homens. Tá. Só que a gente vê hoje essa idade cair um pouco, são mais jovens, Tá. e mais em mulheres. Uhum. Né? E aí você falou da pesquisa, aí tem essa questão que eu estava falando do fator genético, né? Quando eu fui, um médico excelente aqui de Ribeirão, ele pegou e falou assim, Patrícia, eu não vejo a necessidade de fazer um mapeamento genético, porque não vai mudar o seu protocolo de tratamento, né? Então, assim, Entendi. claro que se o médico que te acompanha, ele achar necessário, eu farei, né? Mas dando o meu parecer, né? Eu não vejo essa necessidade, até porque não é algo hereditário, você tem que se preocupar com o seu filho e tudo. Eu falei, ok. Aí fui ao médico, ele falou que não tinha necessidade realmente e não fiz. Só que agora, já tem alguns meses, uma pesquisa descobriu que se for alteração nesse gene específico ou nessa cadeia, eles estão com um estudo lá, né, um projeto, com uma droga que você consegue reverter os neurônios que estão degenerados. Tá. Então, nesse momento, né, já é algo que vale a pena, de repente, fazer esse mapeamento, porque caso seja a minha situação, né, tem uma possibilidade aí de reverter alguns prejuízos. Entendi. Né? Então, já é diferente. E agora, para você, depois de toda essa transformação, o que significa viver com qualidade? Hoje, é bem assim, eu procuro fazer sempre o melhor. Né? Eu falo que eu tenho um privilégio muito grande, eu tenho uma rede de apoio incrível, né? De família, de amigos, não me deixam sozinha. Né? Às vezes eu fico porque é uma escolha minha, porque eu fico bem comigo mesma, né? Mas eu tenho uma rede de apoio. Então, viver com qualidade hoje é fazer tudo aquilo que está ao meu alcance e fazer feliz, né? Fazer com prazer, né? Que é o que eu busco, né? Então, ficar mais perto das pessoas que eu gosto, Viver mais momentos presente com nos o meu momentos. filho, mais presente, exatamente. Então, a gente fica... eu volto a usar essa palavra. É mais inteira nas situações. Né? Então, assim, vem com essa questão de estar inteira realmente naquele momento. Enquanto eu atendo, enquanto eu tomo um chopp com os amigos, enquanto eu estou conversando alguma coisa com a minha irmã, discutindo uma conversa, enquanto meu filho está falando alguma coisa, quando a gente faz uma viagem. Ficar de Então, é coração nesse aberto. sentido. Exatamente. Então, viver com qualidade, para mim, é isso hoje. Então, para a gente encaminhar o nosso encerramento desse bate-papo tão bonito, tão motivador, se alguém estiver em casa nos ouvindo com alguma espécie de diagnóstico, ou problema financeiro mesmo que seja, ou um luto, qual que é a mensagem que você daria para essa pessoa sem pedir permissão, Patrícia? A mensagem é em frente, né? Abrace aquilo que a vida está te apresentando, né? E em frente com coragem. A gente consegue. Por mais que você fale, eu não vou conseguir, eu não tenho coragem, é muito difícil. Nós temos sim, nós temos coragem, né? Então, vamos enfrentar, né? Enfrentar, para mim, né? Tem sido uma palavra de ordem, de realmente é o que eu tenho, é o que a vida me apresenta, né? Então, eu vou enfrentar. Né? Como eu disse, eu nunca questionei a razão de ter, de achar que, olha, por que será que Deus fez isso comigo? Ou tem um motivo maior? Não, nunca fiz disso, né? Nada disso, nunca questionei. Eu simplesmente enfrento, né? Com coragem, com muita coragem, porque a gente tem.
né? Então, assim, tenham coragem. Ela está aí, todos nós temos, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, para todo mundo, eu falo, nós temos muitos recursos internos, a gente tem que tirar eles daqui, né? E pôr para fora. Patrícia, muito obrigada. Que lição de vida, que lição de coragem, de motivação. Foi realmente gratificante para mim conhecer um pouco mais da sua jornada e poder compartilhar esse seu brilho, essa sua missão com todo mundo que nos acompanha. Obrigada. Pode contar com a gente em qualquer momento da sua vida, tá bom? Eu quem agradeço, Renata, a oportunidade, porque falar, para mim, assim, é libertador também. Com certeza. Né? Então, assim, foi como eu disse, eu não tenho problema algum em falar sobre isso, ao contrário disso tudo, né? Eu enfrento tudo isso, né? Como eu disse. Então, eu acho que se eu puder fazer diferença na vida de alguém, não importa a dificuldade que ela esteja passando, né? Com certeza eu não vivi em vão. Já fez. Né? Já muito. Fiz. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre mim, sobre a minha história, né? Essa parte da minha vida, esse novo momento da minha vida, né? Que foi uma mudança de rota mesmo, né? Então, falar sobre essa mudança. Patrícia nessa nova fase. Exatamente. Muitas fases virão ainda. Muitas, com certeza. O próximo podcast vai ser da sua próxima viagem. Com certeza, porque assim, é até curioso que eu brinco com a minha irmã, eu falo assim, eu faço planos a curto, médio e longo prazo, né? Porque eu não penso em prazos menores que isso, né? Eu faço planos realmente. E é isso, né? aí. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Renata. Até mais. Tchau, tchau. Existem entrevistas que nos informam, outras nos transformam. Hoje, nós conhecemos uma mulher que decidiu que um diagnóstico não seria o capítulo final da sua história. A Patrícia nos mostrou que coragem não é viver sem medo. Coragem é seguir em frente, mesmo quando o medo existe. É continuar fazendo planos, continuar trabalhando, continuar acreditando, continuar amando. Talvez você esteja assistindo a esse episódio depois de receber uma notícia difícil. Talvez a sua família esteja enfrentando uma doença. Talvez alguém que você ama tenha acabado de ouvir um diagnóstico que mudou completamente a rotina da casa. Se isso aconteceu com você, eu gostaria que levasse uma única frase desta conversa. O diagnóstico muda a vida, mas ele não precisa definir quem você é. Você continua sendo muito maior do que aquilo que aconteceu com você. Você continua sendo capaz de amar, de sonhar, de aprender e de inspirar, e de encontrar novos motivos para viver. A ela ainda é uma doença que desafia a medicina e milhares de famílias. Por isso, conhecer mais sobre ela, apoiar projetos de pesquisa, incentivar a ciência e acolher quem enfrenta esse caminho também é uma forma de cuidar. Se você puder, procure conhecer iniciativas sérias dedicadas ao estudo da ELA e ao apoio de pacientes e familiares. A informação reduz o preconceito, fortalece a pesquisa e aproxima pessoas que muitas vezes enfrentam essa jornada em silêncio. E se essa conversa tocou você, compartilhe esse episódio. Talvez alguém esteja precisando ouvir exatamente o que ouvimos hoje. Porque uma história contada com verdade pode não mudar um diagnóstico, mas pode mudar a forma como alguém decide viver depois dele. E esse foi um episódio do Sem Pedir Permissão. E eu sou a Renata Bressan e até o nosso próximo encontro. Tchau! Podcast Sem Pedir Permissão. Um oferecimento Viva Transportes. Confiança, eficiência e flexibilidade para oferecer o melhor em serviços de fretamento para você.